Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora abriram as inscrições do exame da ordem, né? E eu vim aqui falar rapidinho para vocês e dar algumas dicas sobre qual a área, ou quais as áreas de opção para a segunda fase. Eu sei que muitos estão em dúvida aí em qual área optar, né? E eu vim mostrar algumas estatísticas para vocês, né? Todos aqui de Londrina e região sabem que eu sou professor da área de Direito do Trabalho, né? Dou aula presencial para Londrina. E a gente tem visto que a área de trabalho tem sido uma área hoje não tão procurada quanto antigamente. A FGV conseguiu, nas duas primeiras provas, assustar um pouco o pessoal, né? E houve uma migração muito grande para as outras áreas. Bom, isso fez com que hoje, né, a prova de trabalho tenha sido aí, nos últimos 2, 3 anos, uma das provas consideradas mais fáceis em relação às outras áreas. Vou me explicar por quê. Bom, considerando, se vocês compararem os últimos 7 exames que nós tivemos aí, 8 agora, né, da FGV, trabalho foi a única prova, né, em que só tiveram 2 peças, né. Durante esses 7, 8 exames só caíram contestação e recurso ordinário. 2 vezes recurso ordinário e o restante contestação. Diferente das demais áreas, né? Se você comparar com as áreas penal, empresarial, constitucional, civil, tributário, caíram 5, 6, 7 peças diferentes, né? Então quer dizer, muitos professores falam que as áreas deles têm só 5 peças processuais. Isso é uma falácia. Na verdade, não existe nenhuma área que você vai estudar menos que 15, 20 peças. Tá? Não existe. Certo? Então, você tem que entender o seguinte. Primeiro, qual área que eu devo optar? Eu não vou aqui puxar sardinha para a área de trabalho, não. Tá? Você acha que você vai assistir o vídeo e fala assim, nossa, você vai falar que tem que fazer trabalho. Não. Primeiro, qual área que eu vou optar na hora de fazer a segunda fase? Primeiro, se você faz estágio na área de penal, se você faz estágio na área de civil, se você faz estágio na área de empresarial, se você faz estágio, se você já lida no dia a dia com uma área em específico, opte por essa área. Se você tem afinidade de área prática com uma determinada área, você tem que optar por essa área, mesmo porque você vai ter mais facilidade no estudo com essa área. Agora, se você tem dúvida, porque você sai da faculdade, não fez um estágio, não tem contato direto, prático, nenhuma outra área, é aí que eu venho mostrar para você por que trabalho tem sido a melhor opção. Por quê? O que é mais importante hoje? Você não errar a peça. Hoje, trabalho tem sido a prova mais previsível em termos de peça. Como eu disse para vocês, nos últimos 7, 8 exames, só 2 peças caíram, se repetiram. De todas as áreas, trabalho é a única que só tem 3 peças típicas, inicial, contestação e RO. E sempre essas peças se revezam. Na FGV só se revezaram 2, contestação e RO. A FGV tem um cunho muito empresarial, então ela tem revezado nessas 2 peças. Então trabalho tem sido uma área muito previsível em termos de peça. As questões são muito tranquilas no sentido de você resolver. Por quê? O pessoal fala assim, nossa, mas trabalho tem muito OJ, muita súmula. Graças a Deus para o aluno que faz trabalho. Por quê? Porque ele leva um livro de súmula, um livro de OJ, e ele praticamente responde 2 questões com o livro de súmula e OJ. O que o aluno de outras áreas não consegue. Então o aluno de trabalho leva uma quantidade de material maior que o das outras áreas, que só vai com vadimeco, mas ele já está garantido praticamente 2 questões com aquele material que ele está levando. Porque, basicamente, 1 ou 2 questões ele responde com súmula e com OJ. Né? E, se vocês observarem, os remissivos dos livrinhos de súmulas e OJs são muito fáceis de você achar. É só vocês perguntarem para os alunos que fizeram o trabalho. Então, quer dizer, muitos migraram porque as primeiras provas da FGV não estavam difíceis, estavam muito extensas. E a opção por trabalho era 70%. A FGV precisava fazer alguma coisa para que os alunos optassem por uma outra área, porque trabalho era uma prova fácil. Então eles fizeram que as provas ficassem extensas. Hoje não. Tanto é que hoje não, que no penúltimo, se não me engano, no exame de 2011.3, nós tivemos um índice de aprovação no meu curso de 92%. Né? A média nossa tem sido em torno de 80% de aprovados.
Então, quer dizer, nós já aprendemos a estudar para a FGV. Eu não estou aqui dizendo que no próximo exame vai cair uma contestação RO, não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que 90% de chance de no próximo exame cair uma inicial, uma contestação ou uma RO. Já nas outras áreas, existe 90% de chance de cair qualquer uma das 10, 12 peças típicas deles. Por quê? Porque é isso que a gente tem visto no comparativo das últimas provas. Então, enquanto nós temos 10% de chance de cair uma peça diferente das 3, eles têm 90% de chance de cair uma peça totalmente diferente da que já tem caído. Então, quer dizer, você tem na área de trabalho hoje uma ideia, né, uma previsão maior da peça do que nas outras áreas, e as questões você tem resolvido, é só você pegar as últimas provas, pelo menos 2 em súmulas e OJs. E você tem um livro que a gente indica com um remissivo muito fácil de você achar. Então, quer dizer, hoje o índice de aprovação de trabalho tem sido maior do que nas outras áreas, isso tem sido fato notório na nossa região, né? Inclusive, nós temos muitos alunos migrando das outras áreas para trabalho, justamente por isso. Eu fiz questão de colocar esse vídeo no meu blog, por quê? Porque existe uma falácia, né? Existem alguns comentários de professores, de colegas, de alunos, de fazer com que muitos optem por outras áreas. E depois chegam aos meus ouvidos e falam: professor, que arrependimento de ter optado para aquela área, eu não sabia nada, eu fui fazer, e as questões estavam difíceis, eu não tinha noção, me falaram que era mais fácil. Nenhuma prova está fácil hoje, nenhuma área da segunda fase está fácil hoje. Tá? Não existe, isso é um ledo engano. Tá? Quem prometer a vocês que a prova vai estar fácil, vai estar tranquila, está enganando vocês. Nem a prova de trabalho é fácil. Apesar que nesta última prova, as 2 provas mais fáceis foram trabalho e penal. Tá? Mas a peça mais fácil foi a contestação. Né? A contestação do trabalho foi uma peça que os alunos todos, unânime, né? Era uma peça, era previsível e foi por unanimidade uma peça considerada muito fácil. Então, quer dizer, não existe prova hoje considerada fácil. As provas são de nível médio para difícil. Agora, ainda nós temos uma carga horária de cursos com 80 horas, né? Então vocês poderão fazer cursos presenciais comigo, tendo 80 horas de carga horária, que nenhum outro curso no mercado oferece, né? Muitos perguntam assim, mas eu nunca fiz uma peça de trabalho. Tive vários alunos que nunca fizeram peça alguma de trabalho e passaram no trabalho. Então, se você está em dúvida, tá? E você já ouviu falar do curso do professor Danilo, se você já ouviu falar, gosta de trabalho, tem uma leve tendência, está em dúvida se faz trabalho em alguma outra área, tem um gosto por trabalho, faça trabalho. Venha fazer o curso com a gente. Você não vai se arrepender. Tá? Existe um curso de 80 horas, um curso com uma carga horária que não existe no mercado, que você vai aprender não só a parte prática, mas como o direito material também, e vai saber e aprender a peticionar para a prova da OAB. Então, nós temos tido, nos 2 últimos exames, aí, o maior índice de aprovação geral aqui na região, né? No exame de 2011.3, 92% de aprovação. Então, quer dizer, hoje o aluno, o candidato ao exame da OAB, o aluno que está fazendo a OAB, ele já pode ver o exame da ordem de uma maneira diferente de quando a FGV assumiu. Hoje a FGV estabilizou a área trabalhista. A gente aprendeu a estudar a área trabalhista, diferente das outras áreas. Cada vez estão ficando mais difíceis. Por quê? Porque a migração está ficando muito alta nas outras áreas. E a FGV tem que puxar. Né? Por quê? Porque aí ela está vendo que as outras áreas estavam fáceis, então ela começou a complicar as outras áreas. O que eu aconselho a vocês, quem não me conhece, procure algum colega que tenha feito curso comigo, né? Procure alguém que tenha mudado de área, principalmente nesses 2 últimos exames agora, e o que aconteceu, né? Se ele gostou, se ele passou, se ele não passou, por que passou, e o aluno que fez o curso com o professor Danilo. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: hoje, se você não quer ter uma preocupação tão grande com a peça e quer ter uma tranquilidade maior,
faça trabalho. Porque, por enquanto, a FGV tem sido previsível em relação ao trabalho. Não estou afirmando aqui que o próximo vai cair uma contestação RO. Pode cair uma revista, pode cair qualquer outra matéria que esteja no edital. Tá? Nós falamos de todas elas. Tá? Você vai aprender todas elas. Tá? Mas, de acordo com os últimos 7 anos, a previsibilidade tem sido muito grande. Então, a FGV tem mostrado que ela não foge muito dessa linha. Tá? Então, eu quero que vocês tenham essa noção, tá? Para que vocês façam uma escolha consciente e não fiquem aí sendo induzidos a erros e depois se arrependam. Ouçam esse vídeo, assistam, né? Tenham uma ideia do que eu estou passando para vocês, porque eu estou fazendo em cima de uma estimativa dos últimos 7 exames. Converse com colegas antes de fazer a inscrição, porque vocês vão ver que nos últimos 7 exames, trabalho é a única que você realmente não tinha como errar a peça. Ninguém errou a peça no trabalho. Tá? Diferente das outras áreas. Converse com quem fez as outras áreas. Tudo bem? E todo mundo sabe. Errou a peça, está lá no edital. É 0. E aí você tem que voltar a fazer a outra prova, primeira fase de novo. Porque ele só corrige as questões. Errou a peça, já perdeu 5 pontos, não tem mais o que fazer. Trabalho, isso não tem acontecido, não tem gerado prejuízo aos alunos a esse ponto. Então esse é o recado que eu deixo a vocês. Pensem com carinho antes de fazer as inscrições, pensem com cuidado, analisem bem e se realmente vocês querem ter uma tranquilidade maior, se a gente analisar os históricos das provas da FGV, trabalho que dá a previsão mais tranquila em termos de peça. Nós não garantimos isso 100% para vocês nessas provas próximas, mas analisando o histórico, realmente parece-nos que a FGV não tende a mudar, já que a banca, que é quem elabora a peça, ainda não mudou. Quando a banca mudar, aí já é uma preocupação que nós vamos ter. Enquanto a banca não mudar, nós acreditamos que a linha vai ser empresarial, vai ser o mesmo sistema. Recursos, contestação, enfim, coisas que nós já damos no cursos repetidas vezes. Tá? Então pensem com carinho, analisem com cuidado, cuidado com as propagandas enganosas. Muitos se arrependem depois. Tá? Procurem saber com os colegas. Ouçam com cuidado os colegas. Descubram, peguem informações. Tudo bem? Tome a decisão correta na hora de fazer. Não estou falando para você, faça trabalho. Eu estou falando, se você está em dúvida, se você quer fazer uma área, pense bem em fazer trabalho, que é uma boa opção hoje na FGV. Tá? A opção é sua. Faça a área que você definir. Mas pense bem, pesquise bem antes de optar. Porque uma vez que você errou, uma vez que você fez uma escolha errada, você sabe o prejuízo que você vai ter. Tudo bem? Um abraço e a decisão é sua.